queria falar, Alete, a parte também de recuperação quando você tem uma lesão. Né? Você acompanhando de perto, eu passei por 2 hérnias de disco. E o processo de recuperação, lógico, teve toda a parte da intervenção médica. A acupuntura ajudou bastante. E a parte também de tratamento com eletrochoque, né, Alete? Enfim, a Alete me dava uns choques aí. Mas a parte de se reabilitar com algumas atividades físicas simples, caminhada, a própria inserção de alguns alongamentos, eu acho que é o que foi diferencial. Né? E um treino mais leve, bem similar a um treino que pode ser incorporado a um dia a dia de micropausa. Isso foi fundamental para a recuperação. Fundamental. Exatamente. Atendendo como quiropraxista e massagista, né, mas falando pessoal do Rodrigo agora, não mais da OnLife, né, todo dia chega alguém com hérnia de disco. Então, o objetivo do trabalho aí, do tratamento, tanto da quiro, com a massagem, com o treinamento físico, não é tirar 100% a hérnia de disco, até porque hoje você ainda tem a sua hérnia de disco, ela está aí ainda. Com certeza. Graças a Deus tá um pouco mais, ainda não está ela tá mais de boa, mas ela tá aí. Uma vez com hérnia, sempre com hérnia. Então, o trabalho do trabalho físico que a gente faz com uma pessoa, que nem você fez com o JP, é para dar mais condições dele conseguir se reabilitar melhor. E ele se reabilitando melhor, ele vai conseguir caminhar com as próprias pernas o resto da vida aí. Então, por isso que é bacana trabalhar com prevenção e evolução ao mesmo tempo, né? Você faz um trabalho bem mais completo. E boa parte do conteúdo da OnLife também é baseado em cima disso. A gente sabe que tem pessoas que estão muito machucadas, lesionadas em casa e estão literalmente trabalhando com um fiapo ali de sustentação só, sabe? Um movimento errado, o cara vai se estourar. Sabe que eu contar um pouco, assim, Lete, de como você vivenciou essa parte do outro lado, como a treinadora que ajudou também a fazer a recuperação disso? Enfim. É um processo muito lento, né? Tem que ter muita paciência, né? Porque é duro trabalhar quando a pessoa tem dor. Né? É difícil trabalhar com gente que tem dor. Porque a gente vai caminhando aos pouquinhos. Você tem uma evolução que você pensa dos exercícios, né, partindo dos alongamentos, estabilizações, mas às vezes você faz uma coisinha, a pessoa já tem... É uma linha muito fina, né? Fiquei com dor. Aí você tem que pensar... inclusive é interessante ir inserindo exercícios novos aos poucos, para você saber quando recuar e qual exercício recuar. Não, a gente fez isso de diferente. Isso não foi legal, vamos voltar atrás. Mas é um trabalho, né, que tem que ser feito com muito cuidado mesmo. Por isso que eu falo pra muita gente aí de musculação e tal. Como eu fui atleta há muito tempo, o meu PR, o agachamento é 250 quilos na época de atleta. Eu agachava com 250 quilos. Qual é o seu, Conrado? 176. Mas precisa ver se ele agachava bem, né? Eu quero ver esse agachamento aí. Tem vídeo? Tem vídeo? Será Quero ver. aquele meio... Era atleta do quê? Remo. Deve ser meio... Deve ser Você meio... quebrava Meio paralelo? agacho. É 90 graus. A gente descia até 90. Tá. Mas qual que é o clean, né? Que para aqui. O thruster vai pra cima da cabeça. Jerk. O jerk. O que para aqui no ombro e joga no chão. Só o clean. É o clean. O clean é 125. Tá bom. É peso pra cacete. É bastante peso. Hoje, eu conseguiria pegar esse peso? A gente quer ver esse clean também. Vamos ver. O clean tem filmagem também. Não duvido do peso, eu quero ver a técnica. Sim. Não, mas, boa. 125 é um peso justo. Hoje, os 250 me assusta um pouco, mas... No squat, mas ia. Hoje, se fosse para agachar com 250 quilos, eu pensaria 2 vezes. Preciso? Não sei. Sim. Então, hoje eu paro ali nos 100, 120 quilos, pra mim tá legal já. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso também, né? Não é um tipo de população muito alta, né? Que trabalha com cargas aí, sobrecargas de treino e tudo. Mas a gente sempre fala assim, agacha com um pouco menos de peso, faz um movimento completo, faz um movimento bonitinho, não fica socando peso nas costas, porque isso daí dá uma zoada na coluna, né? O JP ele já tem o problema de hérnia de disco dele, mas eu tenho uma protusão bem no meio das costas, é um saco. Se eu não estivesse trabalhando aqui com bastante musculação e tal, eu estaria aqui o tempo todo, tentando me ajeitar, porque é uma protusão que ela irradia, ela corre para baixo do braço, que dá choque nas costas, de tanto socar carga nas costas durante esse período de atleta, né? E atleta é atleta, né? Que se foda. O cara pega peso mesmo, mas... Não é saúde, né? Não é saúde, mas hoje em dia eu pensaria 2 vezes. E pra quem tá assistindo aí também tem o hábito de pegar muito pesado em treino, calma. Eu brinco que eu vou incentivar meus filhos muito mais a usar drogas do que a ser atleta. Cara, porque o que eu sofro de dor hoje em dia, meu... Puta que pariu. Não, mas sabe que uma coisa que eu queria falar, pegando tudo isso que vocês estão falando, assim, dessa parte de lesão e tal, lá também de ficar sentado em casa?
é o seguinte, a gente sabe que ser atleta, você está lá porque você está buscando um objetivo X, que é ser campeão de alguma coisa, e você está abrindo mão de saúde, de Sim, sono, isso é claro. de alimentação, de tudo, porque você busca aquilo. Mas os atletas, eles têm uma quantidade de lesão, certo? Então, a gente tem lá que vários trabalhos que mostram a cada 1000 horas quantas lesões você tem. Esse é até um ponto que tem bastante preconceito contra o cross, mas tem alguns trabalhos que mostram que a cada 1000 horas, se você for comparar com modalidades esportivas, o CrossFit ainda está bem abaixo. Mas o ponto que eu queria dizer assim é que eu comparo um atleta com uma pessoa sedentária, muitas vezes. Só que o atleta ele tem um tipo de lesão e o sedentário tem outro tipo de lesão. Então, se você pegar um cara que agacha com 250 quilos, é possível que talvez ele tenha algum tipo de hérnia. Estou dizendo assim, se ele tiver uma postura inadequada, se ele não tiver com musculaturas estabilizadoras suficientemente fortes para ele conseguir agachar, talvez ele tenha algum tipo de lesão nas costas dele, na coluna. Mas você pega o cara que fica sentado o dia inteiro em casa, mexendo no computador, numa má postura, ele vai ter a mesma hérnia causada por um motivo diferente. Só que no final das contas, talvez o atleta tenha uma musculatura que sustente ele melhor e que que faça ele sentir menos dor quando ele tem essa hérnia, entendeu? Então, os dois podem ter o mesmo tipo de problema. Mas o que eu quero dizer é que talvez a resposta do atleta à correção desse problema, ou ele ter menos dor, seja mais fácil do que de uma pessoa sedentária. Sem dúvida, porque eu até brinco assim, né? Eu até escrevi aqui pra falar depois sobre isso daí. Mas eu chegava nas pessoas assim e falava, cara, como é que você conseguiu se machucar sentado? Você ficou o dia inteiro sentado e tá com dor nas costas? Não faz sentido na minha cabeça, né? Mas é realmente por isso. Falta, a base de qualquer tipo de trabalho físico é a força. Quando uma pessoa é forte, você consegue botar ela para fazer o que você quiser, ou o que ela quiser, no caso, né? Então, isso até para desenvolver programas de treino, né? A própria OnLife foi baseada em cima disso, né? Primeiro você trabalha com a força muscular, estabilização, coordenação motora, para depois você botar o cara para correr, para depois você mandar ele fazer um movimento multiarticular e tal. Então, quando a pessoa não tem nem o mínimo necessário, que é a força, pelo menos a força do core, a força de lombar, dorsal para sustentar ele na postura, o próprio peso do corpo gera uma hernia de disco na coluna. Chega a ser até cômico, né? Até o encurtamento da cadeia posterior e tudo mais faz a pessoa dar aquela sentada. Ela dá aquela bundinha pra dentro, aquela retificação, né? Já ouviu falar da síndrome da bunda morta? A síndrome do glúteo médio desativado? A pessoa fica tanto tempo sentada em cima do glúteo médio que ele vai perdendo a ativação. Não sabia. E aí ela perde a capacidade de fazer a retroversão. Eu sempre falo... quando a pelve vai para ele sempre fala retroversão certo. pélvica, que é retroversão é a bundinha de cachorro. Anteversão é a bundinha empinadinha. mais empinada. Provavelmente ele não conseguia fazer anteversão. Isso, ele perde a capacidade de fazer a elevação de quadril no chão, sabe? Aquele movimento que a gente faz para trabalhar a musculatura do glúteo. A pessoa não consegue mais fazer. Isso é com retroversão. Eu já peguei pessoas assim também. Ele perdeu a ativação do glúteo. Você fala, caralho, ativa o glúteo, não consigo. Mas não ficar sentado em cima dele. O ponto que eu bati é por isso que às vezes a Lelê brinca assim, eu tenho dor porque eu fui atleta, blá blá blá, e é do jiu-jitsu e tudo bem. Mas eu quero dizer que uma pessoa com... É verdade, né? Você é faixa roxa, né? Quantos anos você tem? 38. Ela tem 38 anos. Talvez se a gente fosse comparar com uma pessoa de 38 anos sedentária, ela tivesse mais dores que você, eu tenho uma irmã entendeu? gêmea, gente. É a melhor, é um estudo de caso. Tem. Você E ela também tá cagada. Eu quero conhecer ela depois. Eu vou mostrar São foto. idênticas? Não, bivitelina. Que da hora. O que você ia falar? Que elas não parecem. Ah, tá. Quer Você ia dizer, zoar. Não. Lembra, né? Lembra. Que legal. Mas ela é mais alta, tem seios maiores. Idiota. Está solteira também. Mas ela tem hérnia, eu tenho hérnia. Eu tenho o ombro zoado, ela tem o ombro zoado. Ela nunca fez nada de atividade física. Tipo, então eu vivo o extremo pelo esporte, só que eu vim de uma agora lombalgia porque eu treinei demais e tal e tal. Mas ela tem dores diárias, tendinite fudida e tal. Trabalha com computador? Trabalha, bancária. E é isso. Então tem dores e dores e dores. Eu lido bem com a minha dor. Eu tô com dor, eu ainda vou treinar, ainda vou dar aula. Ela tá com dor, ela fica na cama. É até a forma como o corpo responde. Ela tem dor, mas ela tem uma autonomia fodida. Uma pessoa acho que não deve ter 0,5% da população de mulheres que tem a autonomia que ela tem, entendeu? Isso é um problema também. Pessoas que ficam com dor boa parte do dia, isso daí é ruim pro corpo. O
para tratar uma inflamação muscular, o corpo demanda muita energia. Rô, e o quanto é do Lero ou da dor? É, por exemplo, isso, eu fiquei sentado, sobrecarga, tá. E o quanto é também estresse? Estresse do trabalho e tal. Como essas coisas se unem? O estresse, quando você fica muito tempo estressado, né? A situação do estresse, na verdade, ela naturalmente produz cortisol, deixa você em estado de alerta, porque na nossa cabeça, o nosso cérebro ele ainda é treinado para... Pô, você tá com estresse, provavelmente tem um leão atrás de mim porque ele vai querer me caçar. O nosso cérebro ele tem esse instinto de fuga, de imediatismo, né? Então, de repente ali, ao invés do leão, é uma planilha de Excel que você esqueceu de entregar no dia certo e seu chefe tá aqui na tua orelha. Tu fica estressado. Fica estressado a noite inteira, fica 2, 3 dias estressado, o seu corpo começa a produzir muito mais cortisol, que você falou, né? Me foge as palavras o tempo todo. E você vai dando aquela carga pro seu corpo, ó, vai acontecer alguma coisa, não acontece, você continua sentado. Ele vai mandando, isso daí vai carregando a musculatura, vai deixando o seu corpo carregado de energia e você não solta essa energia, não faz a atividade proposta ali. E vai desgastando, né? A musculatura, todo o sistema circulatório e tudo mais vai desgastando e vai virando uma bola de neve isso daí, né? Por isso que o estresse, ansiedade e também falta da própria micropausa que a gente fala que é pra soltar um pouco isso daí, é extremamente prejudicial para as pessoas. Você fica o tempo todo nesse ciclo de querer fazer alguma coisa, mas não vai. Quer fazer alguma coisa, mas não vai. Então, a atividade física, ela libera endorfina e é isso que é o coração de em pequenas liberações de endorfina você combater esse tipo de situação, né?